Chamo-me Paloma Borges Pietro e, para o segundo episódio do podcast Eureka, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac, falaremos sobre abordagens criativas para o desenvolvimento da escrita. Dessa forma, conheceremos um pouco da dissertação intitulada O Jogo de Interpretação de Personagens RPG como estratégia pedagógica para a promoção da escrita e da autoria na escola. Antes, todavia, eu gostaria de lhes apresentar o autor dessa pesquisa. Para compor o diálogo de hoje, convidamos o professor Altamir Guilherme Wagner, do curso de Letras e que também se tornou mestre em Educação pela nossa universidade. E, diga-se de passagem, também foi meu professor de literatura durante a minha graduação. Sendo assim, para iniciar a nossa conversa, professor, eu gostaria que você começasse explicando em que consiste o RPG. Beleza. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, né, Paloma, da instituição. Enfim, bom, o RPG, a grosso modo, é o jogo de interpretação de personagens, né? A gente pode encontrar outras traduções, jogo de interpretação de papéis, de representação, mas todos esses significados, eles circundam, digamos, no mesmo conceito, que é a representação de um personagem, de alguma coisa. Né? Então, é basicamente isso. É um jogo, obviamente, tem regras e tudo mais, só que ele parte de um princípio muito básico de um princípio muito básico da nossa, digamos, construção como seres humanos, digamos assim, que é a imaginação. Todo tipo de brincadeira que a gente faz, de alguma forma a gente está imaginando alguma coisa. E ele parte desse princípio. Só que a partir dessa ideia, né, foram criadas regras e tudo mais, mas assim, apenas com... não tanto se visando um aspecto lúdico dele, apenas como entretenimento, né? E, assim... não nos últimos anos, já tem um tempo já que isso que se percebeu o potencial, digamos, educativo, didático e tudo mais desse jogo, né? Só que até então tinha poucas pesquisas na área, assim, muita pesquisa teórica, enfim. Então, durante o processo que é um negócio que eu gosto muito de falar, porque essa ideia surgiu dos estágios do PIBID, né, da Bolsa de Iniciação à Docência, enquanto eu estava na graduação, com a professora Evelise Faraco. Ela trouxe a ideia de que a gente trabalhasse com a língua inglesa e novas estratégias, novas tecnologias no ensino de língua inglesa. E aos poucos a gente foi pesquisando e sempre acabava que jogos vinham, né, sempre acabavam chegando para a gente de alguma forma, né, por meio de leituras, e eu comecei a, digamos, pensar sobre essa ideia. Talvez o RPG possa ter um papel importante nesse processo, até então, de ensino de línguas, né? E daí, enfim, mas foi a partir disso que eu comecei a pensar sobre isso e procurar trabalhos, pesquisas e tudo mais que pudesse trazer isso para dentro mais do ensino de línguas, né? Aí acabou que a gente vai percebendo, vai estudando e percebendo que, na verdade, ele não se encerra só nesse ponto, digamos assim, né? Você consegue expandir para outras áreas. Mas, enfim, basicamente é o jogo de interpretação de personagens, certo? Acredito que dentro do conceito mais simples, direto e simples, seria isso. Uhum. E na sua pesquisa, como que essa ferramenta ela foi inserida no ambiente educacional? O que a tua dissertação objetivava com ela? Bom, então, até já fazendo essa conexão, a ideia surgiu as últimas aulas do estágio, com o PIBID, com da graduação mesmo na escola, que a gente teve uma aula de língua portuguesa, uma hora aula de língua portuguesa e uma hora aula de língua inglesa, e a gente precisava conectar os dois temas, né, para fazer essa uma aula. E daí, na época, minha colega de grupo de estágio, né, a professora Thaís, ela comprou a ideia que eu trouxe. Então, vamos fazer uma partida curta, né, que a gente chama de one shot, de RPG, que a gente consegue conectar o tema, que era de língua portuguesa, que era literatura fantástica, com novas tecnologias de ensino de línguas de língua inglesa. Enfim, fizemos uma aventura curta e deu muito certo, e daí eu vi que, digamos assim, eu posso trazer o RPG para outras coisas, né? Porque, assim, falando, né, da minha vida, o RPG era o negócio que eu jogava nos fins de semana com meus amigos. Era isso aí. Era o jogo dos nerds loucos, jogar, enfrentar monstros e tudo mais, né? Mas, assim, antes de mais nada, são narrativas.
ponto, né? Então, a gente sempre tem um certo problema na escola nessa questão da escrita de maneira geral, né? Porque acaba que, e mesmo eu sempre acabo pensando em retrospecto como era o meu processo, enfim, né? Então, assim, é sempre um negócio difícil, até certo ponto, a gente começar a escrever, enfim, porque acaba sendo, até certo ponto, uma atividade um pouco abstrata. Mas é que, o que eu comecei a imaginar? Daí eu fui procurar, né, com a ajuda, na época, da professora Ana Maria Machado, textos sobre isso e tudo mais, né? É porque, assim, a gente tem... Claro, não é todo mundo, e hoje em dia é muito mais, porque a gente é bombardeado de informação e não tem necessariamente uma síntese dessa informação, né? Então, assim, para a escrita, basicamente a gente precisa de um revigoramento do imaginário, né? Como é que você faz isso? Assim, é pela leitura, é assistindo coisas, ouvindo música, ouvindo podcast, é consumindo arte, cultura, seja o que for, né? Só que nessa época em que a gente é bombardeado de informação e não consegue pegar o que... Não que não consiga pegar alguma coisa, consegue, mas não de uma maneira efetiva, digamos assim. Então, quando você chega e propõe para o aluno, faz um texto sobre tal coisa, você tem que pensar, digamos, o que esse aluno tem de bagagem para falar sobre isso? E se ele tem bagagem para falar sobre isso, né? E dentro do jogo de RPG, você está ali criando digamos, um universo, você está criando uma narrativa, você está engajando quem está jogando a jogar com você, né? E isso é um ponto importante, né? Não é jogar contra você, é jogar com você, porque ele é um jogo colaborativo, antes de mais nada, né? Então, assim, se você... Não tem problema se você não acertar determinada coisa, ou enfim, mas vai gerar alguma consequência dentro do jogo e vai ficar naquele espectro ali. E daí eu imaginava, a gente precisa, digamos, desenvolver mais a escrita na escola. E não só pelo simples fato de escrever, mas tudo o que acarreta, né, você tornar-se um escritor / autor, né, produzir algo com certa, digamos, autoridade sobre o que você está falando, né? E eu penso, cara, essa narrativa que a gente cria em conjunto, você acaba puxando todo mundo para participar dentro do jogo de RPG, e isso engaja de alguma forma, e isso gera em alguma instância, esse revigoramento do imaginário, vamos supor, né? Eu pensei, talvez, até a primeira ideia do projeto era só trabalhando só com literatura. Mas daí, claro, você dentro do mestrado a gente vai desenvolvendo melhor. O olhar do professor orientador é muito importante, né? Porque você está muito fixado numa ideia e chega o professor e vai te jogando sugestões e você vê que é realmente a nossa falta de repertório, né? Não que não tenha repertório, é que é um repertório mais curto, né? Inevitavelmente. Então eu acabei vendo que o RPG como uma forma assim, sendo a ferramenta para que eles conseguissem produzir posteriormente, poderia ser, né, digamos assim, uma estratégia muito, muito acertada. E, assim, dentro da minha pesquisa eu percebi que foi, né? E, claro, acaba... Eu acho que eu já desviei um monte da pergunta que você fez, né? Mas a ideia era essa, né? E assim, até acaba vindo para responder parte da pergunta, digamos assim, a participação do professor nesse processo, né? Porque dentro do jogo você tem, digamos, os personagens, você tem os jogadores e o mestre. O mestre é o narrador, é a pessoa que vai contar uma história e lançar os desafios, né? E até um negócio que eu gosto de falar dentro desse espectro, porque quando a gente fala de RPG, hoje em dia ficou muito mais famoso por conta, por exemplo, da série Stranger Things, né? Primeira temporada, primeira cena, as crianças... A segunda... tanto faz. É as crianças jogando RPG. É aquilo ali. É o tabuleiro e o que você usa? Você usa lápis, borracha, papel e imaginação. Não tem nada além disso, né? Claro, hoje em dia tem 1 milhão de outros recursos, mas primordialmente é isso. É lápis, borracha e imaginação. E daí a pessoa, o narrador, narra essa história, lança desafios, né? E os jogadores vão jogar ali dentro.
Então, como eles não estão... Esse é um ponto. Ao mesmo tempo que eles estão recebendo a informação do jogo, o mestre está contando coisa para eles estão agindo dentro desse jogo. Eles estão realizando coisas e percebendo como que essas ações que eles fazem, quais são as consequências que elas acarretam ali dentro, né? Então, o jogador de RPG, o aluno, ele tem a oportunidade de experienciar situações variadas, com consequências mais variadas ainda, só que num universo controlado, digamos assim, né? Até uma parte que era uma parte que eu gostaria de ter aprofundado mais, mas durante o processo de escrita acabei não conseguindo, né? Que era na obra O Brincar e a Realidade do psicanalista Douglas Winnicott, que ele vai falar muito disso, que a criança ela precisa experienciar determinadas situações da vida em sociedade, digamos assim, de uma maneira que seja possível que ela possa, digamos assim, quando experienciar essa situação no universo real, vamos supor, não que ela esteja preparada, mas ela já vai ter, digamos, um mínimo de noção, né? Então, pelo jogo você consegue experienciar a morte, você consegue experienciar, entre outras coisas, enfim, né? Então acaba que ali, mesmo que no subconsciente, vamos supor, sei lá, o aluno, digamos assim, ele está vivenciando outras coisas. Sim. Que, assim, como você está jogando, está impactando ele de alguma forma, né? Uhum. Então, enfim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acredito que parte dela, sim. Respondeu sim. E adentrando um pouquinho mais na questão da tua dissertação, eu percebi que o percurso metodológico que você seguiu foi a pesquisação. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ela, sobre esse tipo de abordagem investigativa, claro, que levando em consideração a tua temática de pesquisa. Sim, né? Até esse processo da construção da metodologia foi bem demorado, porque assim, eu tinha em mente do início de que eu preciso que os alunos produzam textos, porque isso vai ser... é isso que eu vou analisar, são esses textos. Então, produções anteriores ao jogo e posteriores, né? Para realmente analisar se o jogo influenciou de alguma forma, né? Então, primeiro ponto pesquisa participante, né? Porque não teria como, mesmo que eu não teria tempo hábil, digamos assim, para ensinar um aluno a mestrar uma partida de RPG. Então, por isso também pesquisa participante, para que eu pudesse fazer parte ali como mestre e narrador, né? Então acaba que nessa pesquisação tem esses dois momentos do pesquisador, o que está ali jogando com os alunos, né, como mestre, e depois fazendo essa análise, né? Então a construção da metodologia, o que veio ao encontro dessa ideia para fazer essa análise, porque acaba que a gente pensou em análise do conteúdo, mas ainda assim não ia cobrir da maneira que a gente imaginava que deveria, né, na época com a professora Ana Maria, e o que surgiu foi a crítica genética, que dentro da teoria literária é basicamente a análise dos manuscritos de processo, né? Então, assim, quando começou a se pensar sobre essa ideia, né, de crítica genética, crítica do texto, genética textual, enfim, né, não se preocupava com o texto pronto, não se preocupa com o texto, por exemplo, o livro publicado. Se quer saber o que o autor pensou durante esse processo. Então, digamos assim, tudo que foi escrito, sei lá, tem alguns autores assim, também acontece, ter manuscritos em guardanapos ou em rascunho, essas coisas assim, né? Então, para a crítica genética, é isso que é importante. Então, foi o que a gente imaginou que talvez, por dentro dessa metodologia, seja a melhor metodologia para análise, porque a gente vai pegar esses textos e fazer esse, digamos, quase que uma linha do tempo, né? Então, assim, uma coisa que a gente não analisava, que eu não analisei, né? Erros ortográficos, não. Deixa isso. Isso não a gente não quer... Não é sobre o que a gente quer falar. A gente quer ver como que esse indivíduo, digamos assim, conseguiu construir o significado de tudo que aconteceu e colocar isso no texto, né? Enfim. E, basicamente, o primeiro texto, sem nenhuma influência de jogo, só assim, escolhendo o cenário que eles iam jogar, são textos bem menores, um parágrafo no máximo, né? Tanto que na hora da produção, eu não estipulei limite. Você não tem um mínimo nem um máximo para escrever. Escrevam o que vocês acham que devem escrever relacionados com o que os personagens de vocês fizeram na história, né?
E assim, ó, do primeiro texto, sem influência do jogo, pro segundo, já tem um salto gigantesco na questão número de caracteres, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acredito que a pesquisação tá ali realmente analisando o que eles estavam fazendo durante o jogo e mesmo depois quando eles estavam só produzindo. Foi, assim, ó, preponderante para que que esse trabalho fosse, de certa forma, bem sucedido, né? Porque eu percebi muitas coisas. Eu acho que... E assim... Talvez eu esteja errado, né? Mas não tem como a gente fazer uma pesquisa em educação, ou, digamos assim, sem a gente estar junto ali com, digamos, de certa... Nem que seja só observando, né? Mas, de alguma forma, tentando entender o que está acontecendo naquela realidade para ver, porque, assim, a gente pode... Se a gente parar para pensar, tá, o que eu fiz na minha dissertação? Joguei um joguinho com os alunos, eles produziram textos e eu analisei esse texto. Beleza, a grosso modo. Só que tem muita coisa além disso, né? Tem muita informação, por exemplo, que participando ali do contexto escolar, você fica sabendo, mesmo sobre os alunos, sobre os professores que acabam refletindo nisso aí, né? Tanto que, claro, antes do processo de ir jogar com os alunos, eu conversei com a diretora da escola, com a coordenadora, mostrei o projeto, elas acharam uma ideia muito legal, para daí, então, né, tudo dentro do que precisa ser feito, né, para uma pesquisa. E daí, a partir dali, quando eu já tinha o nome dos alunos, autorização dos pais e tudo, a gente acaba sabendo de muitas outras coisas que estão relacionadas ao processo escolar ali, né? Por exemplo, um deles é que a pesquisa foi feita com 3 sujeitos, mas era para ser com 4. Porque 4 sujeitos tinham aceitado participar do jogo, só que um desses sujeitos, né, do sexo feminino, a mãe havia autorizado, via o TECL, tudo certinho, só que o pai desse sujeito não havia deixado. Não sabia dessa informação. Então já... Isso, assim, claro, não está no trabalho isso, porque não é esse o foco. Mas isso diz muita coisa sobre essa comunidade, sobre como é o contexto familiar. E isso tudo traz de alguma forma... Isso vem para dentro do jogo, para dentro daquilo ali, né? Porque como tem esse aspecto da representação, de não é você, é um personagem, né? O indivíduo acaba trazendo coisa de si que vai, digamos, transparecer pelo personagem, né? Um dos sujeitos da pesquisa, né? O personagem ali que foi colocado o nome de Lua, que é um bardo, se eu não me engano. Mas, enfim, a história individual desse personagem, que era o que eles deviam fazer primeiro, era falar qual é a história do personagem, né? Da onde vem esse personagem e tudo mais. E daí o sujeito fez o texto dele falando que esse personagem tinha se perdido da família na floresta e a luta interna desse personagem era por reencontrar a família, né? E depois... Conversando com a diretora da instituição, ela disse que esse sujeito, apesar de ter uma família bem estruturada, havia sido adotado e sempre tinha essa questão de que não havia conhecido a sua família, digamos assim, né, de berço, vamos dizer assim, né? Então, e assim, quando a gente estava jogando, não fazia ideia dessa história, né? E inclusive até conversando na época com a professora Ana Maria também, que dentro da formação dela tinha uma parte de psicologia, psicanálise, e ela falou, isso aí dá um outro trabalho. Olha, né? Só. Uhum. Então, assim, eu acho que a pesquisação foi preponderante, tá ali para reconhecer essas outras informações que estão ao redor do que você está buscando, digamos assim, porque inevitavelmente vai digamos assim, te influenciar na hora da análise, de certa forma, né? Eu penso dessa forma. Então, a construção da metodologia foi bem difícil no começo para chegar nesse ponto, mas da hora que a gente... Acaba que quando é difícil a gente consegue, digamos, delimitar bem certinho, daí na hora de executar acabou ficando um pouco mais fácil, né? Então, acredito que seria isso dentro dessa questão. Uhum, perfeito. E agora, sempre para a gente finalizar o nosso diálogo, eu gostaria que você respondesse qual é a potencialidade do jogo de interpretação para a escrita, qual é a relevância social e pedagógica dele? Bom... Dentro da escrita, eu acredito que eu já falei um pouco nessa questão de revigoramento do imaginário. Uhum. Assim, o que eu gosto de deixar claro é porque parece que é um negócio extremamente revolucionário. E, na verdade, não é. É um processo absurdamente natural,
quando a gente fala RPG, parece que é muito alheio, mas não. A gente está inventando coisa o tempo todo, a gente está imaginando coisa o tempo todo. Desde, digamos assim, eu vi o cartaz de um filme e eu não faço ideia do que é, eu já estou fazendo inferências sobre aquilo ali, né? E assim, se a gente parar para pensar as brincadeiras que a gente fazia quando era criança, qualquer tipo de brincadeira, em alguma instância a gente está imaginando alguma coisa. Tá batendo corrida de bicicleta, tá todo mundo imaginando que está numa competição, né? Tá brincando, seja lá como que for, você tá imaginando alguma coisa, né? E quando eu comecei a jogar RPG, eu não era criança, eu era adulto já, né? Mas eu percebi que, cara, eu sempre brinquei de RPG e eu nunca soube que era RPG, porque eu tava sempre interpretando alguma coisa e não sabia o que era aquilo, né? Então, como ele é um processo extremamente natural, eu usei bastante também na minha dissertação o Homo Ludens do Johann Huizinga, que ele vai falar que esses rituais, essas representações que a gente faz, digamos, dentro da civilização humana, nos animais, isso a gente faz constantemente. Então, é um movimento muito mais natural do que se imagina, né? Usando isso para a escrita, nesse ponto do revigoramento do imaginário, dessa construção de ter acesso a esse imaginário, porque assim, como que a gente consegue ter acesso ao imaginário da humanidade, tudo que, digamos, não necessariamente tudo que foi produzido, mas ainda assim, né, nessa instância, digamos assim, é por meio da leitura, consumir de alguma forma textos, né, sejam eles em que mídia forem, né, e o RPG oportuniza isso, porque como a gente é bombardeado de informação, as crianças, os jovens, o tempo inteiro. Então, quando você faz alguma coisa em que é possível que eles engajem em uma atividade, é um ponto positivo, né? Porque assim, e o jogo, parece que o mestre está lançando tudo para os jogadores, mas não. O mestre, ele tem, digamos, o controle do universo e mais ou menos um controle da história. Só que os jogadores, eles são livres para agir dentro desse jogo da maneira que eles quiserem. Então, é um jogo regrado, mas é um jogo livre, né? Que, se eles tomarem uma atitude que é completamente, digamos assim, desconexa com o que está sendo feito no jogo, ela vai gerar uma consequência, dependendo do que for grave, digamos assim, né? Porque tem o papel dos dados que gera o elemento de aleatoriedade, né? Então, com a rolagem dos dados, você tem um resultado positivo ou um resultado negativo. E é isso aí, né? Às vezes o jogador quer fazer um negócio muito absurdo, mas ele depende da rolagem dos dados também, né? Mas, enfim, e outro ponto do RPG... Você tem o elemento de aleatoriedade dos dados, só que ao mesmo tempo você tem os atributos de cada jogador que cada jogador monta no início do jogo. Então, ele pode ou escolher fazer um personagem fisicamente e psicologicamente parecido com ele mesmo, ou completamente diferente. Então, ele tem a oportunidade de experienciar coisas diferentes do que agir de uma maneira diferente, como ele agiria, digamos assim, na sua vida, né? E perceber que determinadas coisas ele pode fazer, outras ele não pode, mas que se ele fizer vai ter uma consequência ou não, e assim por diante. Então o jogo dá essa liberdade para ele agir dentro de regras, digamos assim, né? Então aí já a parte da experiência que ele vai ter dentro de uma narrativa, né? Outra coisa é a multimodalidade de texto que a gente tem ali. Porque a gente tem o texto coerente da narrativa, enfim, mas ao mesmo tempo os jogadores também estão criando as suas narrativas individuais, como os personagens, estão criando uma narrativa como grupo, né? Então eles estão sendo, digamos, autores e atores ao mesmo tempo, produzindo coletivamente e individualmente, né? Porque a história não acontece sozinha. Tem que ter mestres e jogadores para que isso aconteça, né? E assim, trabalhando dentro da escrita, isso é muito bom, porque basicamente você tem coisa para falar, você tem história para contar, né? E assim, é muito difícil para escrever quando a gente não consome nada, quando a gente não... É basicamente isso, quando a gente não consome nada, porque você não tem sobre o que falar, não tem com o que, né? Não tem que... Por mais que você saiba de alguma coisa, você não consegue conectar, não consegue, digamos, entender metáforas e por aí vai, né? E dentro de um outro espectro, o RPG como uma ferramenta para a educação, vamos dizer assim, né? Como eu havia encontrado algumas pesquisas
no início do projeto, eu fui me aprofundei em algumas delas e tem assim, o RPG sendo usado na educação física, na matemática. Eu lembro que um trabalho que me deixou assim muito impressionado, mas infelizmente eu vou ficar devendo o nome do autor, é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que ele usou o RPG para as aulas de física. Então, na história, os alunos eram soldados e tinham de transportar um líder mundial de um lugar para o outro com um helicóptero. E eles só iam conseguir pousar esse helicóptero em segurança, por exemplo, no meio da mata, se eles conseguissem fazer os cálculos corretamente. Então, a parte do aprendizado, que é física e matemática, então eu não sei nada, eu sei só que foram feitos cálculos, né? Eles precisavam fazer esses cálculos corretamente para conseguir realizar a missão. Então, assim, o foco não era o cálculo, o foco era terminar a missão que eles tinham que fazer, né? Então, assim, acaba gerando esse engajamento naquela atividade porque você tem um objetivo final que não é simplesmente fazer uma conta de determinada coisa. Não, essa conta, digamos, ela é um processo, ela é uma parte do que você tem que realizar lá no final, né? Então, assim, é importante que a gente veja o RPG é uma ferramenta, mas não é solução para nada, né? Porque, assim, e também exige uma preparação e tudo mais. E, assim, uma coisa é você jogar com 3 personagens, como eu fiz na minha pesquisa, ou com 5, 6. Outra coisa é uma turma inteira. Então, é um pouco mais difícil de você elaborar algo diferente, digamos assim, né? Tem um livro que eu usei bastante, que é sensacional, do Alfeu Marcato, que se chama Saindo do Quadro. Ele traz conceitos de RPG, né? Porque a gente tem nos livros, mas assim, são para entretenimento, não é uma escrita acadêmica, enfim, né? E esse livro do Alfeu Marcato é sensacional e ele traz exemplos de aventuras que podem ser realizadas em outras disciplinas, né? Nas aulas de literatura, é muito legal uma história que ele criou, que é como se fosse num mundo distópico em que uns alunos encontraram um baú com livros. Só que nessa sociedade foi liberado uma repressão muito grande à informação, aí criou-se uma bactéria que corrói o papel. Então, todo o papel que fica exposto por mais de, por exemplo, 48 horas à atmosfera, ele vai ser destruído automaticamente. Então, ninguém mais consegue ler livros desses. Alunos encontraram esse baú com livros embalados a vácuo, então eles têm a oportunidade de ter, digamos assim, a ideia é que para o professor de literatura, digamos, entregue um livro para cada aluno e cada aluno, não, você é responsável por esse conhecimento, digamos assim, né? Então, dá para usar de várias formas o RPG dentro da educação, assim, como uma ferramenta para realmente, digamos, engajar os alunos, entre outras coisas, assim, né? Porque é um aprendizado ativo, né? Ele não está ali só recebendo informação, ele está recebendo informação para ele saber como que ele deve agir dali para frente, né? Então eu acredito que é uma ferramenta muito boa assim no fim das contas, digamos assim, né? Perfeito. Beleza? Então, finalizamos a nossa conversa. Gostaria de dizer que foi um prazer recebê-lo, né? Prazer é meu. E também agradecer por você ter topado participar e compartilhar um pouquinho da sua experiência enquanto professor e também pesquisador, né? Encaminhamos-nos, então, para a finalização desse episódio com uma leitura, permita-me, de um trechinho que eu achei muito interessante na tua dissertação, que diz assim: com o jogo de RPG, é possível eliminar os estigmas da reprovação e do fracasso, pois no jogo o erro é compreendido de maneira distinta e não resulta em reprovação. O que acontece é uma autoavaliação por parte do aluno e uma resolução que resulta em tomada de decisões mais assertivas nos próximos desafios. É com essa belíssima passagem que finalizamos o episódio de hoje. Lembre-se, no entanto, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, caso você esteja nos assistindo por meio do YouTube. Até mais, encontramo-nos na próxima conversa. Tchau, tchau.